Bom, então agora a gente acabou de ver na aula anterior, como que a gente faz para guardar os dados em variáveis e depois utilizar essas variáveis aqui até atribuindo para uma outra e exibindo isso na tela, ok? Isso daqui é bastante útil porque torna o nosso programa muito mais flexível e dá um poder para ele de tornar ele mais esperto, né? A gente viu inclusive que o alert ele exibe os dados na tela, beleza? Ah, só um detalhe, quando a gente coloca essas duas barras aqui significa comentário no seu código, então você pode comentar, você pode escrever uma novela dentro do seu código, beleza? Desde que esteja com essas duas barras. Ao colocar essas duas barras, você informa a linguagem de programação, o computador, que esse texto é seu e ele não deve ler esse texto, interpretar esses comandos. Mas voltando, se o alert, então, exibe os dados na tela, qual seria o comando para ler os dados do teclado, ler dados de entrada? Porque sim, a gente precisa tornar esse programa aqui muito mais flexível, porque nem todo mundo vai ter 83 quilos e 1,80 m de altura. Você concorda comigo? Então vamos lá. Quando eu crio esse programa aqui da forma que a gente criou anteriormente, você pode utilizar o arquivo modelo, beleza? Que é o arquivo .html, com as tags HTML, meta e o script aqui, beleza? Se você não lembra como faz isso, volta algumas aulas em que a gente cria lá os primeiros comandos, a gente cria lá o Olá Mundo dessa forma, beleza? Mas de qualquer jeito eu vou deixar também nessa aula aqui o anexo que você pode aproveitar ele, ok? Vamos lá. Uma vez que você vem aqui e arrasta esse arquivinho para o seu Google Chrome, beleza? Ele vai executar. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando na tela 25.61. Da onde está vindo isso? Do nosso alert, beleza? O alert está executando isso daqui rapidamente e mostrando para a gente. Mas agora a gente precisa fazer com que a gente possa tornar o nosso programa flexível lendo dados de usuário. Como se faz isso? Os dados de usuário ou os dados do teclado se lê a partir do comando prompt, beleza? O comando prompt ele é responsável por mostrar uma tela, uma caixinha de digitação e esperar o usuário digitar. Então aqui no lugar do valor, simplesmente eu coloco assim, ó, prompt, beleza? Com os parênteses e aqui eu vou colocar prompt. Eu vou salvar isso, beleza? Detalhe importante, para você executar isso no Google, tá? No Google Chrome, se eu chegar aqui da 25, da F5, você vai ver que ele vai mostrar um número anterior, beleza? Não tá mostrando caixinha nenhuma. Por quê? Porque eu não salvei. Tá vendo que ele deixa uma bolinha branca aqui na frente? Essa bolinha branca significa que você não salvou e por isso o Google Chrome ele vai ler o seu programa que estava anteriormente. Eu preciso salvar com Ctrl S, você vê que a bolinha aqui desapareceu, ou com o menu arquivo salvar, file save, beleza? Eu sempre salvo com o teclado que é pressionando Ctrl S, ok? Ctrl S, eu venho aqui no Google e pressiono F5. Ao pressionar F5 ou Ctrl R, de reload, de recarregar, ele vai ler o arquivo novamente. E aqui ele vai mostrar para mim uma caixinha de diálogo que eu vou digitar 83 e 1.8, beleza? Ele vai continuar mostrando aqui para mim o 25.62. Mas veja que, se você reparar, a caixinha do prompt não está perguntando nada, ela simplesmente fica com uma caixa de digitação bem esquisita lá, esperando o usuário digitar alguma coisa. O que eu devo colocar então de dica para o usuário? Aqui dentro do prompt, se você perceber, ele fala assim que você pode colocar uma mensagem. Essa mensagem deve estar entre aspas, beleza? Aspas duplas. E aqui você pode colocar a mensagem que você quiser. Você pode colocar assim, por favor, digite o peso. E aqui a gente pode colocar, por favor, digite a altura. Quando eu fizer isso, se você ver, aqui eu já estou no piloto automático, coloco o Ctrl S aqui automaticamente. Ele não está mais com a bolinha, Ctrl S, eu pressiono F5 e ele vai digitar aqui para mim. Vai mostrar aqui para mim, por favor, digite o peso, 83, por favor, digite a altura, 1.8, ele vai mostrar 25.62. Vamos só brincar, vamos imaginar que esse usuário aqui ficou um pouquinho mais fofucho, agora ele está com 90 quilos e ficou com 1.8, qual vai ser o resultado? 27.7. Então você acabou de tornar o seu programa extremamente flexível, beleza? Permitindo com que o usuário digite essas variáveis, guarde isso na memória e agora utilize isso daqui para fazer conta ou, enfim, e até mostrando o resultado na tela. A partir disso, você pode fazer qualquer outro tipo de programa que faça cálculos simples, como, por exemplo, cálculo de média de combustível, cálculo de data de aniversário, em que você digita o ano de nascimento e o ano atual e ele faz
esse cálculo para você, beleza? Aliás, deixa até de tarefa aí para que você possa fazer não só esse exercício aqui que a gente está fazendo em aula, mas também esses outros aí, como cálculo de combustível e data de nascimento, cálculo de data de ano, né? De idade de uma pessoa, beleza? Agora, talvez você esteja me perguntando de curioso. Ok, e se a pessoa digitar, então, aqui um valor como, por exemplo, A e B, o que acontece? O JavaScript ele vai tentar fazer uma conversão aqui desses valores, ou seja, ele vai calcular A dividido por B e ele não vai conseguir. O que ele vai mostrar para você aqui no alert? Aqui no alert ele vai mostrar o seguinte: none, ele vai mostrar assim, none, tá? Not a number. O que significa isso? Que isso daqui ele não é um número, ele tentou fazer a conversão para você, beleza? Ele tentou fazer a conversão aqui para você, ele não conseguiu. Isso pode acontecer quando você fazer o seguinte, colocar aqui um peso 83 e a altura colocar 1,8, por exemplo. Tá vendo que se você colocar 1,8, ele colocou não. Por que isso acontece? Porque na altura, um número fracionado, a fração aqui é um ponto, né? Um ponto alguma coisa. A fração é ponto e não vírgula, beleza? Isso daqui é errado. Ok, vou até colocar aqui para você esquecer. Eu vou colocar, não esquecer. O certo é isso daqui, ó, 1,8, beleza? Assim, é a mesma coisa aqui para peso, beleza? Errado seria 83,5 e o certo é 83,5, por exemplo. Claro que você não vai ficar digitando toda hora 83. Agora, isso daqui, ele tá flexível para qualquer pessoa utilizar, beleza? Então é isso, dessa forma que você deixa o seu programa mais flexível, você ler dados de usuário, que o usuário digitou, você faz cálculo e exibe na tela, agora permitindo fazer um programinha, quem sabe, de cálculo de média de combustível e idade, fechou? Então um abraço, até a próxima aula.